fala de parto, tá? A gente vai falar logicamente o que precisa. Então a gente vai ligar logicamente, tá? O berço aquecido, tá? Pré-aquecer logicamente o campo estéreo para enrolar o meu RN, tá? Anotar o horário do nascimento, aspirar as vias aéreas, tá? Com sonda própria, tá? Fornecer oxigênio se necessário, lógico, tá? Realizar logicamente, tá? O nitrato de prata, uma gota em cada olho para prevenção, logicamente, de infecção de gonocócica, tá? Na verdade é gonocócica, tá? Na verdade é gonocócica, eu que falei errado, tá, gente? Para prevenir logicamente, infecções. Aí eu pergunto que tipo de infecção é a gonocócica, tá? A gente também tem a questão da hemorragia, tá? Que aí vai administrar também a questão do canaquion, tá? Ou, logicamente, vitamina K, tá? E M, tá? Na coxa lateral, tá? A gente coloca também como se fosse um clips, um camps, tá? Que é, logicamente, no coto umbilical, tá? Deixando logicamente com 2 a 3 dedos, tá? De comprimento. A gente também vai identificar esse RN, tá? Para questão logicamente das plantas digitais da mãe, tá? Isso logicamente no formulário. A pulseirinha é muito importante porque a gente precisa logicamente identificar logicamente o RN, tanto o RN como a mãe, tá? E manter o RN sempre aquecido, tá? A pulseirinha, se ela for logicamente perdida, roubada, a gente precisa logicamente fazer um boletim de ocorrência, tá? Na sala logicamente de parto, continuação, tá? A gente vai colher logicamente a amostra do cordão umbilical, tá? Observar logicamente a presença de malformação no RN, tanto na cabeça, tanto no corpo, tá? Lembra sempre da cabeça, tá? Porque acontece, tá? A maioria das vezes, trauma na cabeça, tá? Observar logicamente a questão de Apgar, que a gente já vai falar um pouquinho, que é uma escala, tá? Transporte logicamente pro berço aquecido, tá? Em posição de Trendelenburg a 45 graus, que as crianças são, tá? No berçário ou alojamento conjunto, tá? Chegar à identificação, manter ele sempre aquecido, pesar e medir sempre, fazer higienização, tá? Principalmente do coto umbilical com álcool 70%, tá? Observação de eliminações, principalmente da primeira evacuação, que se chama mecônio, tá? E anotar na anotação, tá? Sempre, tá? Anotar sempre. Opa. Tá querendo voltar, gente. Ah, voltou. Voltou. Tá, desculpa, gente. Voltou. E a anotação, tá? É que ficou bem aqui em cima da anotação, tá? O boletim de Apgar. O boletim de Apgar, tá? Na verdade, são scores, tá? Que logicamente a gente vai identificar alguma alomania ou logicamente o que o RN está no momento. Então, na verdade, é uma escala, na verdade, é um exame físico que a gente precisa notar nesse RN, tá? Quem descobriu foi uma doutora, tá? Doutora Virginia Apgar, tá? Que ela é médica norte-americana, tá? Ela descobriu nessa avaliação. Lembra quando eu falava dos scores, principalmente sobre a questão, tá, do scores, quando a gente estava falando sobre a questão de trauma, tá? Lembra a escala de trauma, tá? Depois vocês me respondam, que a gente já falou sobre essa escala, tá? De trauma, que é bem interessante. Então essa escala, logicamente, ela tem um sinal que é uma pontuação de 0 a 2, tá? Que já vou mostrar, que vai logicamente verificar logicamente a pele, o pulso, tá? A questão da irritabilidade,
tá? De questão de reflexo, tá? Esforço respiratório e domos musculares, que é muito importante, tá? A somatória da pontuação tem que ser no máximo 10, tá? E logicamente a gente vai começando a pontuar a questão dos scores da APGAR, que é essa daqui, tá? Ela é uma escala, tá? Eu tenho a frequência cardíaca, tá? Aqui é a minha frequência cardíaca. Ela fala se tá ausente, se tá lenta ou se tá logicamente acima, tá? Respiração, se tá ausente, se tá lenta, irregular, se ele chora bom. Tá vendo, ó? 2 com mais 2, 4, tá? Com mais 2, tá vendo aqui? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem que dar 10, tá? Eu tenho os tomos musculares. Opa! Os tomos musculares estão flácidos, tá? Se logicamente a fricção nas extremidades, se ele está tendo, e logicamente se os movimentos estão ativos, tá? A questão de irritabilidade, tá? Se está sem resposta, se está logicamente careta, tá? Se ele tem tosse ou espirro ou choro, tá? A cor azulada, pálido, logicamente o corpo rosado nas extremidades, logicamente meio azulada, tá? Ou completamente rosado, tá? Essa é a escala. A gente também tem um boletim da APGAR, tá? Que é de 0 a 3, 4 a 6, 7 a 10, tá? Vamos começar a questão da asfixia, tá? As asfixia grave, asfixia moderada e boa, logicamente, tá? Vitalidade, boa adaptação, tá? Que acontece com, logicamente, com RN, tá? Aqui a gente tem a parte da incubadora. A incubadora, logicamente, é para os prematuros, tá? Para aquecer e, logicamente, ele ganha peso e principalmente amadurecer os pulmões, tá? Dos recém-nascidos, tá? Que é muito importante. Então, os prematuros a gente tem que colocar na incubadora, tá? Aí a gente precisa controlar a temperatura, tá? Pro RN, tá? Sempre, tá? Não pode colocar baixa. Precisa ser em isolamento, tá? Então, isso é obrigatório, tá? Porque o ar, ele precisa, logicamente, ser filtrado. Nem todo mundo pode ficar ali respirando, porque contaminar por conta de germes e logicamente, de alergia. Isso vai prejudicar o RN, então eu preciso saber, tá? Que é bem importante. Sensores de unidade. Então, logicamente, controlar a temperatura da questão da incubadora e, logicamente, do ambiente, tá? Fonte de oxigênio, tá? Que a gente precisa ter, então, precisa prevenir, logicamente, doenças respiratórias. E ali, logicamente, tem, tá? Dos recém-nascidos. Então, a incubadora, ela fornece esse ambiente de oxigênio, tá? Respiração assistida, tá? Em caso grave, tá? Logicamente, os bebês não conseguem, logicamente, respirar, tá? Eles ficam na incubadora e colocam, logicamente, uma bomba ajudando, logicamente, nesse processo, tá? Por isso, assistida, tá? Raio UV, tá? Então, logicamente, a luz, tá? Ultravioleta da incubadora misturada, logicamente, serve para, logicamente, ativar a vitamina D, que ele não está tomando sol, tá? Então isso é muito importante. E logicamente abaixa a questão da bilirrubina quando ele tem, logicamente, uma icterícia também, tá? Que é o famoso amarelão, desculpa, tá? Às vezes a gente hoje não tá saindo, tá? Hoje eu tô empacando muito, tá? Então o famoso amarelão é porque tem alta, tá, concentração de bilirrubina. E esse daqui é o exercício, tá bom? Que a gente para fazer hoje.